que a gente sabe que uma das maneiras do grupo poder alavancar é com o aumento das publicações, de patentes, de projetos aprovados, uma coisa é reflexo para a outra. Então, essa tarde, eu quero agradecer a todos os presentes, que nós vamos começar o bate-papo. Eu já vou passar a palavra a Carolina e ao professor José Manuel, e eles vão, à medida que eles querem, vão começar o bate-papo. Tá? Então, eu vou fechar o meu microfone e deixar com eles. Obrigada, professora Ana. Boa tarde a todos. A gente agradece, né, o convite, inicialmente, para a gente ter essa conversa, né, como a professora Ana falou, é um bate-papo que a gente vai tentar conduzir de maneira mais dinâmica, né? Eu, junto com o professor Manuel, nós escolhemos mais essa forma diferente, né, de apresentar para vocês algumas estratégias, né, para a gente tentar aumentar, impulsionar o impacto do nosso artigo, né? Então, nesse momento, né, todos nós sabemos da importância da publicação. Basicamente, nós somos avaliados constantemente, né, por nossas publicações, e isso é bom, né, para o crescimento profissional e pessoal, né, para que a gente possa estar demonstrando fazendo a nossa divulgação científica, né, que é extremamente importante se mostrar em que é que a gente trabalha, o que é que a gente está evoluindo, né, e aí a gente trouxe algumas ferramentas e estratégias baseada no que vemos acompanhando, né, ao longo do grupo, né, o crescimento do grupo. Eu e o professor Manuel estamos no grupo há um bom tempo, e vou passar a palavra para o professor Manuel, para ele se apresentar e fazer as considerações para a gente poder iniciar. Olá, gente, boa tarde, né, eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade da professora Ana Porto, o convite. Esse curso, ele já é, assim, vamos dizer, ele já foi dado de diversos formatos diferentes, né? Mas essa vai ser a primeira vez que a gente vai tentar condensar a nossa experiência em uma pequena palestra, né? Uma pequena conversa mais ou menos informal sobre as principais dicas ou as principais ferramentas que a gente pode botar em jogo para aumentar o impacto das publicações, que são tão importantes para a vida acadêmica, não só do profissional, mas do grupo como um todo, né? Porque, vamos dizer assim, a importância de uma publicação, ela eleva o know-how do grupo e da instituição a que ele está vinculado, né? Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre a experiência da gente. Tenho certeza que vocês têm as experiências de vocês. Então, e a gente tem aqui pessoas de níveis diferentes, né, de experiência em publicação. Então, a gente vai tentar ao máximo trazer o que a gente aprendeu na nossa vivência, né, de escrita e publicação. E, obviamente, vocês vão ter questões a agregar, e algumas questões podem, né, ter algumas questões repetidas aí que vocês já conhecem, mas a intenção é levar, assim, o grupo como um todo. Isso. E aí a gente também conta com a participação de vocês, né? Como vocês podem usar o chat para fazer perguntas, para interagir, né? Em um determinado momento, se acharem necessários, podem abrir o microfone também para que a gente possa estar trabalhando nesse processo dessa conversa, né? Que não tem como objetivo ensinar ninguém a redigir, né, um artigo científico, e sim impulsionar e ter algumas estratégias que a gente consiga realmente elevar o padrão, né? Algumas já podem ser conhecidas, nós temos publicações de alto nível, né, por vários alunos da professora Ana e colaboradores também, né, outros professores que também fazem parte do nosso grupo, né, e ainda bem que isso acontece, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o quanto que essas colaborações são extremamente importantes para o crescimento, né? E aí existe um ditado, não é, professor Manuel, que Isso. Esse que está escrito aí. Isso, publish or perish. Quem está aí mais familiarizado um pouquinho com o inglês, né? Esse é um ditado de língua inglesa, mas que não tem muito tradução, né? A tradução ao pé da letra seria publique ou pereça, né? Então, não é um ditado muito comum da gente tá usando, tá afirmando.
mas ele traz muito dessa importância das publicações, não só científicas, né? Ele é muito aplicado no sentido geral, principalmente hoje em dia no mundo tão digital como é o nosso, né? No sentido mais amplo, no sentido de você se fazer notar nas redes. Mas ele é muito forte dentro da área acadêmica, uma vez que o artigo ou o congresso ou a divulgação científica, as diversas maneiras de divulgar o trabalho do grupo, do cientista, do profissional, elas hoje em dia são quase definitivas do quanto que essa pessoa vai alcançar como profissional. Então, a ideia do publique ou pereça, ela é meio forte, mas ela termina conseguindo enquadrar bem essa ideia de que um profissional da área acadêmica que não publica, ele basicamente é inexistente frente aos seus pares, né, aos seus colegas, tá? Então, assim, esse é o foco, né, que a gente quis abrir com essa expressão tão forte, mas a ideia é trazer talvez um pouco dessa força que a publicação científica tem, principalmente na área acadêmica. Isso. E fazer também uma reflexão, né, para que vocês que estão assistindo agora pensem, né, seja você estudante de graduação, mestrado, doutorado, ou os pós-docs, né, como a gente tem aqui, e os professores, que pensem, né, como o produto final de um trabalho acadêmico sendo, né, a redação de um artigo científico. Né? Como o professor Manuel falou no início, a gente já vem ministrando essa palestra aqui, na verdade, em forma de disciplina, na disciplina de redação de artigos, e já até propusemos um curso, né, fora da universidade, que deu muito certo, e uma coisa é certa, assim, que a gente percebe de maneira geral, né, um apanhado, acho que faz uns 2 anos que a gente já vem conduzindo esse trabalho. O que é que a gente consegue observar? Que, às vezes, uma coisa que é muito óbvia para a gente, que já está acostumado, já está habituado a bater naquela tecla e já sabe mexer em determinada ferramenta, pode não ser para o colega que está começando agora, ou veio de uma área diferente. E aí, nesse aspecto, a gente inclui tanto o desenvolvimento realmente da redação, da escrita de um artigo, que não tem fórmula mágica, a gente fala muito isso nas disciplinas, não é, professora Ana? Que não tem fórmula mágica de escrita, ler, e quanto mais se informar, mais a gente vai ter capacidade de realmente debater e discutir sobre aquele assunto, e relacionado também à parte metodológica, a você chegar no laboratório, a você desenvolver novas habilidades, ou ter novas ideias, pensar no que é que você pode agregar ao seu trabalho. Muitas vezes, uma pessoa que entra no doutorado e está lá com 2, 3 anos já de curso, né, em andamento de doutorado, não pode pensar o seguinte, o que eu propus 2, 3 anos atrás pode ter mudado tanto, ou realmente eu já consegui produzir tudo que era necessário, que estava proposto na minha tese, e aí o que é que eu posso fazer para melhorar, para impulsionar e para ter realmente uma publicação um pouco mais eficiente, né? Um pouco mais, como é que eu posso dizer, atualizada dentro da proposta que a gente teve realmente de 2, 3 anos atrás, né? No caso do mestrado, de uma graduação em iniciação científica, esse tempo é um pouquinho mais curto, e aí a gente corre um pouquinho contra o relógio, não é, professor Manuel? É isso. Principalmente... Aqui nesse slide a gente está trazendo essa ideia do fluxo de informação, né, que termina, né, desencalha, né, desemboca nessa publicação, né? Então, de uma maneira geral, a gente quer trazer a ideia de que o trabalho científico ele não conclui-se, não termina até que os seus pares, as pessoas que trabalham na mesma área que você, elas recebem essas informações, né? Então, ela vai permear todo esse processo desde do estudo, né, da ideia, da leitura que vai te trazer ideias, né, para você formular a sua hipótese, poder executar esses experimentos, análise desses dados, tirar suas conclusões. Só isso não caracteriza ciência,
né? Só a aquisição de informações que param em você ou que param no seu grupo de pesquisa, ela não caracteriza produção científica. Ela vai ser caracterizada como ciência, como conhecimento científico, uma vez que ela vai ser publicada e uma vez que os seus pares, as pessoas que trabalham na mesma área de concentração que você, aceitam aquela informação e divulgam, e utilizam, e citam. E assim a ciência é uma construção coletiva. Não se faz ciência só. É impossível. Uma vez que, para ser conhecimento científico, ela precisa de aceitação dos pares. E como é que uma pessoa que trabalha na sua área aceita o seu trabalho se ela nunca leu? Não é isso? Isso, exatamente isso, né? Então, as estratégias de publicação vão surgir a partir de uma ideia que vem de estudo, né? Uma das primeiras perguntas que a gente faz no início da disciplina é, assim, quem teve a ideia, né, de desenvolver o seu projeto? Foi uma ideia proveniente já da experiência do grupo, você foi lá, olhou o currículo do professor que você escolheu, e aí isso fez você ter uma ideia importante, ou você já chegou com um projeto pronto, e aí você não tem muito ainda informação a respeito daquilo ali. Para tudo isso, né, para todo o start inicial da pesquisa, você vai precisar fazer uma busca, né, um referencial teórico exaustivo, digamos assim, né? Então, a escrita do artigo científico, que é o processo final, né, a finalização de um trabalho, e aí a gente pode incluir aqui todos os tipos de artigos científicos, seja ele um artigo original, um artigo de revisão tradicional, né, ou revisão narrativa, ou revisão sistemática, que não deixa de ser também um artigo original, conforme a gente assistiu ontem, teve a oportunidade, quem teve também a oportunidade de assistir a palestra com Priscila Calaça, foi muito importante, né, a explanação dela acerca da revisão sistemática também, trazendo uma visão muito diferente para a gente que ainda tem, às vezes, algum impasse relacionado à escrita de revisões, né? Então, a revisão sistemática traz uma metodologia mais coerente, né, mais definida, que faz com que aquele artigo ele seja um compilado mais conciso de informações e a gente possa também estar trabalhando na divulgação. Então, para construir um artigo, né, é como se a gente tivesse uma tomada, né, de decisão final, de acordo com o SECAF, aqui em 2001, é uma decisão que, no final, vai implicar no crescimento profissional e no impulsionamento da carreira do indivíduo, né? Então, vai exigir todo esse passo a passo de leitura, conhecimento, trabalho de bancada, né, ou trabalho, né, que pode ser no desenvolvimento mesmo da metodologia de uma revisão, né, escrita e, por fim, na publicação. Mas nada disso vai chegar sem tempo e dedicação, certo? Então, o primeiro passo é você garantir que o seu trabalho ele é um trabalho conciso, né, reprodutível. Isso é extremamente importante também, a gente pensar na reprodutibilidade, né, dos artigos, uma vez que a ciência também, né, continuando o que o professor Manuel estava falando, ela também concorda que para que o trabalho ele seja considerado acadêmico, científico e tenha validade, ele seja reprodutível, né? Caso contrário, aquilo ali pode ser obsoleto, pode cair em desuso, né? E esse fluxograma, né, tem um resumo, mais ou menos, né? Não necessariamente a gente precisa seguir esse resumo durante a escrita de um artigo, né? Como vocês podem ver, no primeiro ponto aqui em rosa, o fluxograma, ele representa a escolha da revista. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes a escolha da revista é mais o processo final, tem muito a ver com a quantidade de referências que foram citadas no seu trabalho, e aquelas referências, elas dão uma ideia, mais ou menos, do tipo de revista ao qual você desejaria publicar, né? Às vezes a revista, às vezes a gente tem ferramentas online também disponíveis para que a gente possa colocar nosso título e o resumo do nosso trabalho e, a partir daí, a gente receber sugestões de revista, certo? Então, são buscadores de revistas. Então, esse processo do fluxograma é só uma sugestão
embora não precise ser seguido exatamente à risca, né, como a gente está vendo aí. Mas aí, só para ilustrar aqui um processo que talvez as pessoas que tenham mais experiência com publicação já estão cansadas de saber, mas aquelas pessoas que às vezes não chegaram a publicar, ou que a publicação que foi feita não foi a submissão, o processo de submissão não foi feito por ela, né? Às vezes o orientador toma a frente desse processo, às vezes não compreende o passo a passo, né? Então, é bom levantar aqui, nesse slide vocês veem que após a escrita, né, o envio para a revista, esse seu artigo, esse seu manuscrito, ele vai ser recebido pelos revisores, tá? Então, aqueles revisores, normalmente são pessoas voluntárias que são selecionadas pela revista para analisar seu trabalho, né? Pessoas humanas, pessoas comuns, pessoas profissionais, tanto quanto você está se tornando. Então, assim, essas pessoas têm suas visões e têm suas opiniões e seus interesses pessoais, né? Que às vezes a gente esquece um pouco dessas questões, tá? Então, depois que esses revisores analisam a sua publicação, eles podem lhe dar um sim e o seu trabalho vai ser aceito, ou não, e o seu trabalho vai ser recusado ou vai ser pedido que façam alterações. Uma vez que você faz essas alterações, você vai resubmeter e, dependendo da revista, ele vai voltar para os mesmos revisores ou até vai ser mandado para outras pessoas analisarem novamente o seu trabalho. E isso pode se repetir algumas vezes, né? Ciclos de modificações e correções e ressubmissões, até que ele seja finalmente aceito ou ainda assim não aceito. E aí o que a gente fala muito é que a gente não desista desse processo, porque é muito difícil de saber o porquê real de uma negativa de uma revista, né? Isso. Muito importante essa colocação aí do professor Manuel, né? Muitas vezes a gente recebe uma primeira negativa e já acha que o trabalho não foi mal feito ou que deveria ter feito mais, e às vezes a gente olha o que já houve uma publicação muito próxima ao que a gente fez, certo? E, né, a gente mudou o micro-organismo, mudou a protease que a gente estava trabalhando, digamos assim, como exemplos, mas não teve a publicação. E por quê? Né? Muitas vezes a gente bate nesse processo de publicação porque o revisor, o editor, ele fala lá que não está enxergando nenhuma novidade, que não está visualizando nenhuma novidade no processo. E aí a gente vai conversar já sobre isso, né, em termos de escrita, em como que a gente pode apresentar o produto final, que é nosso artigo, né, de uma maneira mais atrativa, porque muitas vezes é a forma como a gente escreve, é um título que não chamou atenção, que não foi da forma como teria uma visibilidade melhor, uma aceitação melhor para aquela revista. Mas isso que o professor Manuel falou é extremamente importante, né, de ser citado, não desistir, né, não ter medo de fazer a submissão. Quando a gente submete e vem com correções, isso pode melhorar realmente nosso trabalho, de fato, se as correções forem feitas por pessoas da área, né? Caso não seja, né, a gente, não sei se vocês já trabalharam como revisores de revista, mas eu já recebi alguns convites, a professora Ana já comentou também, que já aconteceu com ela, de às vezes o artigo não tem muito a ver com o que a gente trabalha, e aí vai, né, do interesse pessoal, né, do indivíduo, de conseguir, de querer se achar ou não ter habilidade para corrigir aquele artigo, certo? Então, isso é importante também. Então, a gente tem aqui algumas funções, né, mas nada que a gente já não saiba, que vocês já não estejam inteirados acerca da função de um artigo científico, né? Além da divulgação, né, nós somos avaliados por esses, não vou nem falar em números, certo? Porque mais na frente a gente vai dar uma explanação do que seria o fator de impacto, né, de uma revista, em que ele é medido. E aí, a divulgação científica ela está aliada ao prestígio do autor e do seu grupo de pesquisa, certo? Quando a gente coloca um autor lá e coloca a filiação daquele autor, a gente está trazendo visibilidade também para a nossa instituição, certo? Então, prestígio do autor, prestígio da instituição ou da empresa que a gente trabalha, se tiver associação com alguma empresa, né? Apresentar nossos resultados, nosso trabalho. Pensa quanto tempo vocês dedicaram na bancada, minha gente. E
na escrita, né, sentado na cadeira, tentando redigir um bom trabalho acadêmico, né, para tentar apresentá-lo de uma forma adequada, e isso merece, né, ser publicado, né? Então, esse posicionamento aqui no mercado de trabalho acadêmico, muitas vezes vai ser dado em termos de artigos científicos, né? Quem tiver... Pode falar. Nesse sentido, eu acho que é mais do que merece, eu acho que é também um dever, né? Dever, tendo em vista que a maioria de vocês, e de todos nós, né? A gente trabalha com base em investimento público. Público, né? Exatamente. E assim, é um dever seu, é um dever de cidadania, é um dever social, é um dever profissional de você trazer o construto desse investimento para a sociedade, né? Mesmo que seja um assunto assim, talvez não tão aplicado, que não tenha um impacto social tão rápido, mas dentro da comunidade científica isso vai ter efeitos, né? Mesmo que seja mais um tijolo naquela parede que mais para frente vai ser usada como fundação. Com certeza. E até as pós-graduações aos quais, né, fazemos parte, elas também sobrevivem disso e são avaliadas por isso, né? Exato. Por número, em termos de publicação, e também de qualidade, né, que a gente vai ter nessa publicação, certo? A gente vai falar um pouquinho do conceito CAPES, um pouquinho do fator de impacto, certo? Mas é exatamente isso, né? Esse complemento foi perfeito, professor Manuel. É essencial que a gente tenha esse processo. E aí chegou no ponto, né, da nossa aula, né, já que a gente está falando em aumentar o impacto, o que significa esse impacto, né? O que significa aumentar um trabalho de maneira que ela possa... Deixa eu só ver a pergunta aqui de Joanise. Oi, Joanise, não está aparecendo para mim que a Aníbia está entrando, não. Todo mundo que está entrando, eu estou aceitando aqui, tá? Peça para ela entrar de novo, por favor. Certo? Então, o impacto, né, de uma publicação é o quanto que essa publicação ela vai chegar na comunidade acadêmica. E ela vai chegar ela vai chegar de alguma forma, por um meio, né, que é a revista, a publicação nessa revista. Dessa maneira, né, existe o índice ou fator de impacto, que é uma medida, né, avaliativa, que a gente pode quantificar o quanto que aquela revista tem um determinado fator de impacto. Existem vários indicadores de avaliação, tá? Onde um dos mais usados é o JCR, né, que é o Journal Citation Report, que a gente consegue visualizar até mesmo no próprio Lattes, né, nas revistas que têm indexação no Instituto de Conhecimento e Ciência, né, o ISE, a gente consegue visualizar que essas revistas elas são avaliadas. Então, o fator de impacto, ele determina o quanto que um determinado artigo ele vai ser citado em um tempo, em um intervalo de tempo de 1 ano. Então, quanto que aquele artigo ele é citado, se uma revista tem mais artigos que foram mais citados, elas sobem nesse ranking do JCR. E dessa maneira a gente tem uma forma de avaliar a qualidade de onde vamos colocar o nosso trabalho, certo? A comunidade global, ela respeita muito esse fator de impacto, né? E é uma medida usada tanto pelas agências de fomento, certo? Para avaliar como que o nosso país está contribuindo em termos de ciência, para que a gente possa ver, né, aquela parte de qualidade versus quantidade, certo? Então, se, como o Manuel bem falou, estamos tendo investimento público, dinheiro ali investido dentro da nossa pesquisa, né, alguém acreditou, nós escrevemos um projeto, foi aceito, então aquilo ali precisa ter um retorno. E aí, a gente vai mostrar mais na frente alguns índices de publicação que o país tem tido, né, com base nesses indicadores acadêmicos, mas uma medida assim, mais simples, né, resumindo o que é que o fator de impacto ele quer dizer, é o número de citações que uma revista recebe por cada artigo que ela publica, no intervalo, né, de 2 anos, dividido pelo número de artigos publicados nos mesmos 2 anos. Então, percebam que quanto maior o numerador, maior vai ser o fator de impacto dela, maior o número de citações, certo? Então, por isso que muitas revistas
principalmente as que têm um fator de impacto alto, têm uma taxa de rejeição elevada. Percebam que, às vezes, a gente está buscando uma revista, e principalmente na base de dados da Elsevier, ela informa a taxa de rejeição daquela revista, e às vezes é de 85%, 75%, né? Por que a gente é informado disso? Primeiro, para não ficar triste se a revista for negada, né? Porque, exatamente, ela é muito rigorosa. E segundo, porque aquele fator de impacto garante que aquela revista ela tem uma taxa de leitura e citação muito grande. Não é, professor Manuel? Isso, eu só queria chamar a atenção nesse sentido, é que é bom sempre a gente se colocar no lugar da revista, né, no lugar da publicação. Ou seja, a revista, ela não é um serviço, assim, de igreja, né? Ela não é caridade. Ela tem interesses até pessoais por trás da publicação, e principalmente econômicos, né? A maioria dessas revistas são revistas de instituições de pesquisa, né? Ou até de instituições privadas, né? Normalmente de grupos, né? de sociedades. E aí, eles têm interesse com a sua publicação, né? Por isso que talvez a grande maioria não pague, né? Você não paga para publicar. Mas ele precisa que a sua publicação tenha determinadas características para atingir o objetivo dele. Ele não está publicando por caridade, né? Ele está fazendo essa publicação para atingir os objetivos da instituição, da revista, né? Da publicação. Isso. Então, assim, você tem que se ligar nessas questões para adequar o seu trabalho às necessidades daquela revista e chamar a atenção do revisor, da pessoa, do editor, que aquilo é de interesse dele. Isso é importante. E aqui eu coloquei só um print aqui da página de artigos publicados, da página da própria professora Ana Porto, e aí vocês podem ver que algumas revistas têm a indicação do JCR. Se você passar o mouse em cima, ele coloca lá o fator de impacto de acordo com o JCR, embora outras não apareçam. Essas que não aparecem significa que não tem fator de impacto? Não necessariamente, tá? Pode ser que ela só não tenha sido avaliada ainda pelo JCR. E aí, nós aqui no Brasil temos, né, hoje, um método de avaliação diferente, né, com base no fator de impacto, mas a CAPES avalia em extratos, né, chamados de qualis, que vocês já devem ter ouvido falar, certo? E esses qualis, hoje passaram, desde, acho que foi em 2018 para 2019, passou por uma requalificação, onde vai haver uma mudança na estratificação desse qualis. Antes, a gente tinha um qualis diferente para cada área do conhecimento. Então, a revista ela poderia ser muito importante para ciências agrárias, certo? Mas para a veterinária ela tinha um fator de impacto, um qualis lá embaixo, com o mesmo fator de impacto, porque para aquela área ela não era tão interessante. Então, a CAPES ela reorganizou esse processo para unificar e tentar usar mais esse critério internacional, que é o fator de impacto, certo? Para que a gente possa avaliar. Vocês podem ver que, se vocês forem avaliar algumas exigências de programas de pós-graduação para defesa, muitas vezes podem encontrar lá que, como exigência, é uma publicação, pelo menos uma revista B2 ou acima disso. Então, aí de B2 ou acima disso se encaixam, né? A1, A2, B1 e B2. São 4 estratos, né? A gente teve algumas modificações, se a professora puder me corrigir ou complementar alguma coisa, a professora Tatiana também, mas pelo que eu li é mais ou menos alguma coisa parecida a uma uniformização que vai ter, né, dos critérios que a CAPES vai ter. Sim, houve uma comissão que se reuniu e, por sinal, o presidente da comissão foi daqui da UFPE, que era do comitê do celular da CAPES, que era da biodiversidade, e eles estatisticamente, fizeram um cálculo em termos de percentis para uniformizar a revista. Algumas revistas eram específicas de cada área, essas que eram específicas de cada área foi a área que selecionou quais daquela área seriam a A ou B, agora o extrato vai ser A1, A2, A3 e A4. Então,
algumas revistas foram realmente cada área que ficou responsável, mas a ideia era realmente uniformizar, através dos percentis de cada impacto da revista, todas as áreas. Isso. Perfeito. Muito bom, né? E aí vem as estratégias, né? O que é que a gente pode fazer para ter nosso artigo publicado numa revista de um impacto mais elevado? O que é que a gente pode contribuir, pode melhorar? Terminei meus experimentos, vou começar a escrever o meu trabalho, mas eu pretendo publicar naquela revista. Ela é muito boa, todo artigo que eu li para minha revisão se encaixa nela. O que é que eu posso fazer, né? O que é que as revistas de alto impacto, elas normalmente estão associadas? Mostra aí, professor Manuel, pode falar um pouquinho dessa parte de qualidade, né? Qualidade de escrita, o escopo, todo esse processo que a gente tem relacionado a uma revista realmente de fator de impacto mais elevado. Isso. No geral, o que a gente observa, né, nos estudos, nos artigos sobre publicações, é que a maior parte das negativas, a maior parte quando a revista nega a publicação, ela está relacionada a uma falta de alinhamento, né, do manuscrito com a revista, né? Então, tem a ver com a questão de formatação, de estar dentro das regras, e tem a ver também com essa questão do escopo, né? Então, toda publicação, todo periódico, toda revista científica, ela tem como se fosse um padrão filosófico, uma visão, vamos dizer assim. E você nota, à medida que você estuda os artigos daquela determinada publicação, daquela determinada revista, que eles têm uma linha, né? Eles seguem uma linha, não só de assuntos mais semelhantes, mas também, às vezes, de técnicas que são utilizadas, talvez do nível, às vezes até dos grupos de pesquisa mais publicados, né? Então, assim, existem questões pessoais, assim, questões próprias de cada revista, né? E normalmente essas publicações de alto impacto, elas são altamente seletivas, né? Como a gente vê as revistas do grupo Nature, que tem, assim, diversas publicações, né? A gente tem a Nature Genetics, a gente tem a Nature Environment, a gente tem diversas publicações do grupo Nature que são normalmente de altíssimo impacto e de alta exigência da publicação, né? Você pode ver também no escopo se aquele tipo de artigo seu, ele se enquadra no que a revista publica, né? Ou seja, normalmente nos sites, nas páginas dessas revistas, elas colocam lá todos os tipos, né, de artigos, o que é que ela está normalmente buscando publicar, qual é o público-alvo que ela está tentando atingir, o que é que, na verdade, ela fala, sobre o quê, né? E aí você tem que estar atento a que tipo de assunto aquela revista publica, para não perder tempo enviando um trabalho bem feito, bem escrito, para uma revista que não tem interesse no assunto. Embora bem escrito e todo adequado, ele não tem interesse em publicar aquilo, porque o público-alvo daquela revista não é interessado naquele assunto. Então, talvez, é muito importante você se adequar, não só às normas, né? Isso eu acho que está claro, né? Que você tem que se adequar às normas da revista, mas também ficar ligado em que a revista foca. Verdade. Você falou aí o exemplo da Nature, né? Como uma revista, assim, que é desejável, né, exatamente por ela chegar, muitas vezes, na comunidade não científica. E aí o fator de impacto, né, como ela tem esse perfil de leitura e de citação, ela tem um fator de impacto que ultrapassa 40 pontos, né, de acordo com a medida de 2018, né, relacionada a esse tipo de revista, que não é muito comum, né, para a gente normalmente enquadrar uma revista como A1, que é o quadrante máximo da cápsula, que ela precisa ter um fator de impacto acima de 4 ou 5, às vezes, e a Nature é 40. E aí tudo isso precisa ser importante, precisa ser visualizado, né? Adequar as normas, conhecer as publicações, ver o escopo, tudo isso que você falou, perfeito.
E você falou um pouquinho no começo da nossa conversa aqui, né, se colocar no lugar do revisor. Eu gostei dessa parte, né, de chamar a atenção de muitas vezes nós, como autores, imaginarmos como é que um revisor de uma revista, né, de um tipo, só um minutinho, de uma revista importante, né, naquela área, como é que ela vai receber aquele artigo, né? Como é que a gente vai estar mostrando. Deixa a Aline estar com o som, pronto, fechou. Principalmente, né, a escrita dos seus resultados, os dados estão descritos, as ideias estão claras, né? Tudo isso tem que ser pensado de maneira bem coerente, porque isso vai ser decisivo na forma como o seu trabalho vai ser publicado ou não. Para ele passar do editor, né, o editor, muitas vezes, ele se atém mais ao título e o resumo. Então, às vezes, o resumo é o que precisa estar realmente mais bem escrito. Mas, para os revisores, né, ele vai fazer uma análise minuciosa de tudo que você escreveu. E aí, se você deixa de colocar um dado importante, se você não descreveu a sua metodologia, deixando ela de forma reprodutível, tudo isso diminui a aceitação do seu trabalho, não é? Por vezes, até você deixou de citar um determinado autor que é importante na área, isso já é mal visto. Já. Inclusive, já aconteceu de revisores, né, retornarem o trabalho da gente, inclusive o nosso, não foi? Uhum. Solicitando que a gente acrescentasse determinado autor. Olha, vocês esqueceram de falar fulano de tal. Então, fulano de tal é referência nessa área, e aí, como sugestão, né, eles pediram para a gente acrescentar. Incluir na discussão. Então, eu acho que é importante, a gente colocou esse slide aqui para lembrar muito vocês que as pessoas que estão ali do outro lado, as pessoas que vão julgar o trabalho de vocês, elas são pessoas, né? Elas são pessoas com opiniões, muitas vezes divergentes daquelas que a gente está colocando, e às vezes até competidores. Né, Carol? Sim. Professora Carolina sabe bem dessa história, né? A gente não lembra, né, que as pessoas que às vezes estão julgando o nosso trabalho, elas muitas vezes são até não competidores diretos, né? Às vezes até competidores diretos, mas muitas vezes elas são competidores indiretos. Competidores, assim, no sentido de que elas são pessoas que trabalham nas mesmas áreas da gente, com o mesmo tipo de pesquisa, às vezes até com o mesmo assunto, e elas vão julgar o seu trabalho. Óbvio que elas vão ser críticas. E se elas forem profissionais sérios e éticos, elas vão criticar de forma consciente. Mas existem pessoas que vão, por exemplo, a gente já viu, né, acontecer, negar trabalhos única e exclusivamente porque eles têm trabalhos que eles gostariam de publicar nessa área, ou às vezes nessa revista, né? E não é interessante pessoalmente para eles que esse trabalho seu saia. Isso. Então, a gente passou por um processo desse, muito semelhante, que o professor Manuel está falando, numa publicação de uma revisão sistemática que a gente elaborou, e aí, quando veio a negativa, que a gente viu quem era o editor, e foi ver as publicações desse editor na internet, e viu que ele tinha uma revisão na mesma área, não era no mesmo tema, né? Nossa revisão era nova e tal, mas era na mesma área, era de colagenase, mas com bactérias, e a da gente era com fungos, de 2017. Então, a gente estava um ano depois tentando publicar uma coisa mais nova do que a dele, e aí teve essa negativa, né? Então, tem esse conflito de interesses também, né? Isso é bom prestar atenção também. Isso. Nem sempre a gente vai saber, né? Por acaso, chegou para a gente que o nome do editor, né? Mas nem sempre, às vezes, a gente só tem a negativa e bola para frente, próximo, né? Próximo Isso. artigo. Então, sobre inovação aqui, o professor Manuel trouxe essa temática para falar com vocês, né, conversar com todos nós, né, sobre o quanto que a gente precisa se reinventar, né, dentro da ciência, dentro da pesquisa acadêmica, né. Então, pegar aquela proposta que a gente teve inicial, certo, e ver o que é que está se trabalhando de novo, né? Tudo isso, claro que fundado numa base teórica sólida, numa base forte, né? Mediante um referencial teórico muito bem escrito, né? Mas a gente vai precisar realmente de
novas abordagens para que a nossa pesquisa ela não seja mais do mesmo, né? A gente tem vários exemplos no nosso grupo de publicações recentes, como o professor Wagner, como o professor Tiago Pajeú, né? Que você olha, assim, se você prestar atenção no projeto inicial deles, eram projetos básicos, aqueles mais generalistas, e eles começaram a buscar parcerias, estratégias, outras metodologias, e isso impulsionou a publicação deles, né, em artigos de fator de impacto, onde hoje eles estão começando a ser referência na área ao qual eles estão trabalhando. Então, esse é um ponto importante que a gente quer levantar aqui. O quanto que a gente se reinventa, o quanto que a gente, né, claro que no momento de isolamento só nos resta, né, esses momentos online aqui, mas quando a gente vai para um congresso, quando a gente ouve o trabalho do colega, ou, né, firma uma parceria, isso só faz a gente crescer, só fortalece. Né? Então, essa inovação eu acho que é mais do que necessária. Nossa, né? eu diria até que o processo de inovação é o guia. E se você perguntasse assim, mas vamos fazer o resumo do resumo, me diga qual é a principal questão que vocês querem levantar hoje. Eu pessoalmente diria a inovação, né? Por quê? A novidade é a principal moeda do pesquisador, né? Se você olha na literatura, lê o trabalho dos seus colegas, das pessoas que trabalham na mesma área, e você não consegue ver diferença no que já tem publicado para a sua pesquisa, você está em apuros, né? Então, a área científica, ela não anda, ela voa, né? Tem não ditado, né? Mas é um exemplo, uma metáfora que ilustra bem isso, a gente cai na área científica que, na verdade, ela é uma esteira rolante, que ela está caminhando, ela está acelerada. Então, se você anda nessa esteira, se você acompanha, você, na verdade, está parado. Se você quiser andar, se você quiser caminhar, se você quiser se projetar, você tem que correr, porque a esteira está rolando, ela está caminhando sozinha, né? É verdade. Se você está só acompanhando o que está sendo feito, o que está saindo e está no mesmo nível, você está parado. Você está sob a esteira. Mas se você quer se projetar, você tem que se jogar para frente, se lançar. Então, essa ideia de inovação é a chave, né? E onde é que a gente vai arrumar essa inovação, né? Inovação é uma coisa que, às vezes, um pouco assusta, né? Principalmente um aluno de iniciação científica ou até um aluno de mestrado que recebeu um projeto sobre um assunto que talvez ele não domine tanto, né? Então, como é que eu vou achar novidade aqui, né? Então, a novidade ela pode vir de diversas maneiras, né? Ela é, na verdade, o grande empecilho para a publicação. Eu acho que, tirando questões de formatação, né, de linguagem, ou de adequação linguística, de problemas ortográficos, ou de formatação de acordo com as regras da revista, eu acho que a primeira questão, a questão científica mesmo, que mais nega artigos é a falta de novidade. É verdade. Então, assim, a ideia de você achar no seu trabalho o que é que você está acrescentando, ela é mais do que básica, ela é o que guia a sua escrita inteira. Porque você precisa provar aquilo que você está falando, né? Então, a ideia do artigo todo é chegar a algum ponto, né? O que é que você está trazendo de novidade? É o foco do artigo. Por mais que nem tenha sido o foco da pesquisa, a escrita tem que contar essa história. Ela tem que mostrar o que é que você está trazendo, qual a sua contribuição. Quem vai querer ler isso aqui? Isso. Independente de ser artigo original ou artigo de revisão. Uhum. Se você tentar publicar um artigo de revisão, de uma revisão que já foi feita, você só está tentando atualizar, isso não vai passar para uma revista de um fator de impacto mais elevado, né? E o artigo original, que é o que a gente mais bate aqui, né? E é o que a gente realmente precisa produzir como fruto dos nossos trabalhos, ele vai precisar dessa inovação, né? A originalidade, ela está atrelada à inovação, certo? Isso. Então, um novo olhar, nova experiência, né? Novas metodologias, tudo isso, né? Novas técnicas que eu acho que o grupo Ana Porto está, assim, bem empenhado em fazer essa conexão, trabalhando em equipe, né? A gente consegue falar
que dessa maneira, né, como o grupo vem trabalhando, a gente consegue ter um potencial de inovação mais elevado. Então, assistir, participar desses eventos, seja online, seja presencial, quando a gente tem aquelas reuniões de grupo, são de fundamental importância para a gente ver realmente o que o outro está fazendo e ver o que é que pode se aplicar à nossa pesquisa, certo? Não é sair, né, como muitas vezes acontece dentro do laboratório, da minha cabeça, eu vou testar tudo e vou gastar reagente, vou gastar enzima. Não é assim. Não. É fazer o processo com consciência. Tem possibilidade disso, né? Se tem, vamos tentar investir, vamos partir para essa parte da busca. E agora, no começo do ano 2020, em janeiro, a gente publicou um artigo de colagenase produzida por alga, né? Foi uma parceria da gente, entre mim e o professor Manuel, o pessoal da colagenase, e o pessoal da professora Raquel, né? Alexandra, Rebeca, né? Então, foram ideias que foram surgindo de uma coisa que a gente não esperava. A publicação saiu super rápido, porque praticamente os únicos trabalhos de protease produzida por algas tinham sido o de Pablo, que também é do nosso grupo. Então, a gente tentar observar a saída para a inovação, isso ajuda muito, né, no enriquecimento do nosso trabalho. Então, eu achei aqui esses dados aqui, ó, do próprio Web of Science, né, que trazia sobre nossas pesquisas, né, no Brasil como um todo, certo? E em termos de publicação, de produção, o Brasil está em 13º, né, maior produtor mundial, lá entre os anos 2011 e 2016. Mas, em termos de citação de fator de impacto, ainda está abaixo da média. Então, mesmo que em 2016 chegue lá perto de 0,8, certo? O fator de impacto médio das nossas citações, a média mundial, né, exigida e requerida, ela é um pouquinho mais elevada, ela é ali em torno de 1. Estamos caminhando para isso, né? O que é que pode melhorar para que a gente eleve realmente esse fator de impacto? De acordo com esse mesmo estudo aqui do Web of Science, foi avaliado o que é que fazia os artigos subirem no fator de impacto. Então, um dos pontos importantes, e aí eu gostaria também de trazer essa discussão aqui para vocês, era a colaboração internacional. Com certeza. Então, várias estratégias, né, dentre várias estratégias, os documentos produzidos por autores, né, brasileiros que tinham coautoria, parcerias internacionais, alcançaram um fator de impacto médio quase que o dobro da média nacional, então 1,31%, né? Então, a gente pode também mostrar para vocês, todo mundo sabe que o grupo da professora Ana, ela tem uma parceria forte com várias instituições internacionais, com vários alunos e professores que fizeram intercâmbio, né, que fizeram a professora já recebeu alunos de fora. Então, essas parcerias, né, fortalecem muito a pesquisa, tanto as parcerias dentro do próprio grupo, que é o que a gente estava comentando, de assistir a palestra do outro, de prestigiar o trabalho do colega, quanto a parceria internacional, né? Isso aumenta o impacto, né? Eu queria só chamar a atenção nesse sentido, de tentar justificar o porquê que isso acontece, né? São duas questões principais. Uma, normalmente, é que as instituições internacionais, muitas vezes, elas têm um know-how, né, em determinada área, que, vamos dizer assim, dá uma segurança na confiança daquele trabalho, né? Então, assim, é uma pessoa que é extremamente importante ou proeminente nessa área, que está dizendo que, né, faz parte desse trabalho, está coafirmando aquelas afirmações que estão descritas ali. E, em segundo lugar, existe um preconceito, né, na área acadêmica em relação à pesquisa feita no Brasil, em questão de qualidade, certo? Então, às vezes, o trabalho só por ter autores, né, que são estrangeiros e instituições estrangeiras por trás desses autores, ele ganha uma notoriedade diferenciada. E é o mesmo trabalho. É um peso, né? Tem um peso maior que o nome ali. Isso. E aí, se vocês puderem, né, vocês sabem que vários professores que colaboram com a gente, como o professor Pastrana, o professor Atílio, o professor Teixeira, eles têm linhas de pesquisa dentro de tudo que a gente faz aqui, né? Então, convidar esses professores para tentar participar do trabalho de vocês, seja fazendo até uma análise escrita,
né, como aconteceu, o professor Atílio fez uma correção do artigo de Anderson, e ele não participou diretamente, mas a gente fez esse convite, ele aceitou, fez excelentes contribuições e já modificou a cara do artigo, né? Então, é uma forma da gente realmente aumentar esse impacto, essa colaboração internacional, além da colaboração entre os nossos pesquisadores aqui também do Brasil, né? Não estou desmerecendo, a gente não está desmerecendo o que a gente tem de bom aqui, não, né? A gente já faz um trabalho muito bom, são só ferramentas, né, e estratégias para impulsionar, com base em estudos já feitos, né? Então, já foi dito por essa pesquisa que foi feita com base no Web of Science, que até para ofertar melhores condições de projetos de pesquisa, com maior tempo, né, maior ousadia, acreditar, dar um maior crédito ao que a gente está propondo, e maior duração, isso, a colaboração internacional pode ajudar. E a gente volta a falar dos nossos grupos de pesquisa aqui, né, no Brasil, e dentro dos subgrupos que o grande grupo Anaporto tem, né, a colaboração, participar de redes, essas conversas, essas rodas de conversas, novas ideias, pesquisas colaborativas, né? Às vezes você está fazendo uma coisa, né, trabalhando com atividade e poderia ter feito um plus ali que não se tocou, e talvez só uma simples conversa, né, a gente poderia estar contribuindo com isso, né? Então, fortalecer nossas redes aí de colaboração, né, com grupos de pesquisa internamente e fora delas, são estratégias que aumentam, né, já são ditas como aumentar o fator de impacto. Isso. Só para eu completar ali o que tu estava falando, professora, Sim, aqui. A ideia da colaboração, muitas vezes ela parece simplista, mas ela vem trazer uma velocidade da produção muito grande. Então, é simples. Imagine que você trabalha com uma determinada... Por exemplo, como aconteceu com a gente, né? Vou usar o mesmo exemplo que a professora Carol falou, a questão da alga. O grupo de algas, ele já tinha um know-how, já tinha uma experiência grande com a questão da produção com as algas, que é uma questão ainda complexa. Muitos artigos ainda estão focando nas condições de cultivo de algas, que ainda está engatinhando nesse processo. Já a parte de produção de enzimas, ela é praticamente nula na literatura. E aí, quando a gente viu isso, eu tenho tudo pronto para fazer a análise, a caracterização, a purificação de uma colagenase. E vocês têm tudo pronto na fermentação da alga. E, sinceramente, foi um dos artigos mais rápidos que a gente publicou, dentro da ideia até o artigo publicado. Né? Foi meses. Foi meses. Poucos meses. Foi. Então, assim, isso, se eu sozinho fosse me adequar para conseguir cultivar uma alga, ou se eu sozinho fosse começar, eu trabalhando com alga, fosse começar a fazer um monte de testes com enzimas diferentes que eu nunca trabalhei, eu ia, além de gastar um monte de reagente, um montão de tempo, eu provavelmente não ia atingir o meu objetivo, não porque a alga não produz, mas porque eu não estou trabalhando nessa área, eu não sei dos pormenores da área. Então a colaboração ela enriquece drasticamente. Estimula o crescimento, tudo, né? Uhum. E aí a parte, né, de planejamento extremamente essencial, para que a gente possa focar no que é que a gente quer transmitir. Quando a gente percebeu nessa ideia aí da colagenase de alga, a gente viu que tinha um viés de publicação muito grande, muito rápido, pela inovação, né, por ser uma coisa realmente original, onde com protease, né, da microalga que se trabalhava, só tinha realmente da fibrinolítica, e pensamos, não, então vamos investir um pouquinho do nosso tempo aqui para a produção. Rebeca já tinha feito um trabalho de cicatrização com o extrato da alga, e aí eu disse, Rebeca, mas tu nunca parasse para pensar que se ela tem, né, pode ter alguma protease colagenolítica que já é usada para cicatrização? Ela fez, não, Carol, nunca. Mas aí eu estou com as coisas do doutorado, eu vou colocar a Alexandra para te ajudar, e pronto, e a gente foi em parceria. As meninas fizeram toda a parte de produção, de extração, né, de coleta, né, do extrato da alga, e a gente fez o processo de purificação, caracterização, e deu super certo, né? Mas para isso a gente
precisou, né, pensar rápido, planejar, né, tentar observar o que é que a gente quer passar, né, qual é o formato que a gente vai fazer isso, é uma revista nacional, é uma revista internacional, o que a gente descobriu tem um fator de impacto, assim, tão interessante que a gente pode se arriscar, né, e tentar uma aceitação numa revista mais, de fator de impacto um pouquinho maior, né, então vai depender muito da mensagem que você quer passar, né, se você sabe que você está trabalhando num processo inovador, né, e você pode se arriscar realmente em manter essa publicação numa revista de fator de impacto um pouquinho mais interessante, né, e tudo está de acordo com a revista que você vai publicar. Isso. E o planejamento, ele é extremamente importante. A gente vê muito os colegas da gente trabalhando no sentido de eu vou cumprir o meu projeto, né? Eu vou fazer isso que está no meu projeto. Mas, às vezes, se você parar, sentar, analisar o que vem sendo feito, o que vem sendo publicado e sentar, às vezes, com colegas, com pessoas que trabalham com o mesmo assunto ou com assunto semelhante, a gente enxerga que poderia ser feito de uma maneira mais simples, mais rápida e mais eficaz, né? É verdade. Isso, faltou o quê? Planejamento, né? Faltou você sentar e rever. Assim, a gente recebe um projeto, a gente define um projeto, a gente entra num programa, mas a gente precisa sentar e rever. Pô, onde é que vai estar meu primeiro artigo? É quando eu fizer isso. Aí eu fechei um artigo. Eu escrevo, eu publico, né? A gente às vezes fica tão focado na bancada e não foca na publicação. Às vezes é preciso parar a bancada, escreve e publica antes de continuar o seu trabalho. É às vezes mais importante, muitas vezes mais impactante do que você defender com 2 trabalhos incompletos, né? É verdade. Então, assim, o planejamento é muito importante. Você dizer, pô, eu vou fazer o determinado experimento, e quando eu terminar esse daqui, eu vou sentar e eu vou escrever, né? Porque eu já fechei essa ideia X que eu quero, e pelo que eu estou vendo onde eu quero publicar, já fecha, né? Já fecha o interessante do foco do trabalho, já responde a minha pergunta, então publica aquilo ali logo, né? Aprende com a voz da experiência, né? Muitas vezes vocês estão sendo orientados por pessoas que realmente já têm uma vivência em todo esse processo, né? Os pós-docs, os doutorandos que auxiliam os mestrandos e por aí vai, né? Seguindo, o que eu quero falar não é de hierarquia em termos de quem manda em quem não, em termos de organização e colaboração, certo? Uma pessoa que realmente já passou por todas essas etapas, ela com certeza tem algo a acrescentar. Para lhe acrescentar e para facilitar no seu planejamento, né? Qual vai ser o foco do seu artigo? Fazer, como o Manuel falou, qual foi a inovação principal? O que é que você está trazendo de novo? E aí vocês vão ver, a gente vai parar de olhar para os artigos das outras revistas e dizer, poxa, fulano fez tão pouco e publicou. Eu trabalhei tanto e não consegui publicar. Né? Às vezes está na forma como você vende o seu peixe. Com né? certeza. E tentar destacar aí os principais pontos, né? Os fluxogramas, tentar demonstrar os pontos principais, os highlights do seu trabalho, certo? E se você fechar tudo isso, né? Eu tenho uns trabalhos de Wagner que tem uns fluxogramas bem legais. Wagner gosta muito dessa parte de fluxograma. Eu acho que visualiza onde é que você quis chegar, o que é que você quis fazer, né? Isso é muito importante. Isso não só para o planejamento, mas o artigo, né? O artigo científico, ele não é um conjunto de informações soltas. Ele precisa chegar em algum lugar, né? E o foco, esse lugar onde você pretende chegar e onde tem que estar chegando é o que é que você trouxe de novidade, o que é que você acrescentou naquela área, né? Então, quando a gente fala aí de planejamento, de construção, de contar uma história, é porque o artigo ele não vai ficar dando voltas ao redor de resultados. Ele precisa ter uma linearidade para chegar em algum ponto. Você normalmente apresenta um problema,
você apresenta uma hipótese, você mostra como você tentou demonstrar aquela hipótese, você vai dizer qual é a resposta daquela pergunta que você começou, que você abriu. Ele precisa ter um final, ele precisa trazer algo. Às vezes o trabalho com menos técnicas, menos resultados, mas ele respondeu a pergunta dele, é mais interessante do que um trabalho super completo, super cheio de informações, que não chega em lugar nenhum, só deixa um monte de ponta solta. Exatamente. E aí, né, a gente chama atenção aqui para a audiência, né, para quem é que a gente vai mostrar essa mensagem, quem é nosso público-alvo. É uma mensagem para especialistas, então foi uma publicação de uma nova protease, e essa protease tem uma aplicação específica em determinada área, você precisa colocar isso. Márcia colocou uma mensagem aqui muito importante, ó, não é só comparar resultados, né? Muitas vezes a gente ia falar sobre isso na discussão, né? A gente tem uma discussão, um problema muito grande, que já foi levantado em várias vezes que a gente ministrou a disciplina de redação de artigos, que o problema estava em como discutir. A gente pergunta lá, qual o seu maior problema em escrever um artigo? Acho que 80% é discutir. Por quê? Porque as pessoas acham que discutir é descrever dados e comparar, e dizer, a minha protease teve uma atividade enzimática de 50 unidades por ml, a de fulano foi 60. A minha é menor. Não é assim, gente. Por que isso aconteceu? Qual foi o fator? O que é que tinha no seu meio de cultura, ou no seu processo de separação e purificação, que levou aquilo ali? Então, esse processo, né, tudo isso vai depender de para quem você está escrevendo. E também... para que aquele resultado foi relevante nessa sua história. Exatamente. Né? Não é fazer por fazer. Isso. Não é fazer porque a metodologia está propondo, entendeu? Não é só assim, eu tenho que fazer sais inibidores e fazer um STS page porque está lá na metodologia. Porque você sabe por que você está fazendo isso, você sabe por que você está purificando a enzima, porque você não usa o extrato bruto, qual é a sua aplicação? Isso. Sua aplicação é na indústria farmacêutica, sua aplicação é na indústria alimentícia, ou pode ser no meio ambiente, que aí o extrato bruto só já serve. Então, muitas vezes, a gente precisa saber o que é que a gente está fazendo, né? E essa audiência é importante. E a língua, né? Em inglês ou português, lembrando que a língua inglesa, ela tem um alcance maior, uma visibilidade maior, né? Uma disseminação maior. Mas, muitas vezes, revistas brasileiras têm um impacto até maior do que revistas de língua inglesa, dependendo da revista e dependendo principalmente da área, né? A gente vê muita coisa, por exemplo, de saúde pública, que tem uma força enorme em qualis, mas que não que é em português. Isso. Depende muito da área, e tem boas revistas nossas, né, até com título de Brasília, revista brasileira, que tem fator de impacto bom também. Isso não é, assim, um critério, não, porque a revista é brasileira, não pode, não é um critério. Isso. Essa questão aqui do olhar publicitário que a gente está trazendo, ela é uma transição pela qual a linguagem científica, né, os artigos científicos, ela está passando, né? A professora, né, tanto a professora Tassiana, todas as professoras daqui, que têm uma experiência maior com as publicações, eu acredito que elas têm mais propriedade para falar do que a gente, porque elas estão vivenciando isso mais ativamente, né? De como a linguagem de um artigo científico há, sei lá, 10, 15 anos atrás era para o que ela está hoje. Era um texto muito mais seco, muito mais direto, muito mais técnico, e hoje ela está se permitindo o que eu chamaria de uma poesia maior, assim, uma licença, né, para você falar de uma maneira mais publicitária, menos técnica, seca, e mais direcionada talvez a um público até que nem seja tão da área. Isso. E aí a gente tem alguns elementos mais explorados, né, para esse olhar publicitário, né, que a gente elencou aqui, né, enumerou aqui quais seriam os principais. Deixa eu só, acho que tem alguém falando aqui. Tem uma pergunta. Acho que uma observação.
uma observação, né? A professora Ana falou que o pós-graduando já deve pensar em entrar na bancada com protocolos que irão render resultados para o artigo, perfeita a colocação. E, Ana Gabriela, aqui, eu acho que o momento de referencial, até mesmo de escrita, de uma revisão, pode abrir muitas possibilidades. Perfeito, Gabriela, perfeito. A gente fazendo a revisão de Lacaze, que começou com a ideia de biorremediação, mas já achou outras possibilidades, né, que já foi explorada no meio da biorremediação. Mas até mesmo com a produção da enzima por fungo, tem pouquíssima coisa. Isso, exatamente. Ter saído da revista, né, publicações comuns, muito boa colocação, né, sair da caixinha, né, para que a gente possa visualizar essas possibilidades. Então, a gente pode explorar o título, né, deixar um título mais apelativo, né, muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês participarem de alguma banca ou de alguma coisa que, às vezes, o aluno está propondo o título do artigo igualzinho ao título da tese dele, ao título da dissertação dele, e aí não é a mesma coisa, minha gente. Um projeto, uma tese, é uma coisa mais abrangente. Um artigo foi um produto que você teve dentro daquele, né, da sua pesquisa. Então, pensa em como é que está sendo abordado, como é que as pessoas estão mostrando o seu título, né? Um resumo tem que ser conciso e completo, né? E estimular o leitor, estimular o leitor a querer ler seu trabalho. Né? Você não pode tudo lá, não. Eu acho que aqui o que a gente está menos acostumado a fazer, que a gente tem uma tendência, né, desde a graduação, de ser muito técnico, seco, direto, e isso está sendo modificado, e eu acho que talvez isso não esteja acompanhando dentro das universidades a nossa produção no nível acadêmico ainda de aluno, como aluno, né? Então, usar a criatividade, tornar um texto científico atraente, instigante, chamativo, isso normalmente não é feito como aluno, né? Não está nos trabalhos, nos nossos seminários de disciplina. Não está. Mas eu acho que tem a parte de inovação, né? Não, tem muito a ver com a parte de inovação. Então, assim... Quando a gente fala disciplina de patentes, de alguma coisa assim, que vai para a parte de inovação, às vezes a gente escuta falar nessa parte que você está falando. Isso, é porque a ciência existe uma pressão social que a ciência seja muito mais aplicada. É óbvio que existe ciência de base, é óbvio que não perde o sentido ou perde a necessidade de uma ciência construtora de informações. É importante, é necessário. Mas é muito, muito importante que a gente consiga dizer qual é a aplicação direta do meu processo de ciência. O que é que eu estou tentando atingir do ponto de vista de sociedade, de economia, de inovação, de trazer de volta para esse investimento público. E aí eu acho que, assim, no título, a gente tem que pensar muito do ponto de vista do editor ou do periódico, né? Eles querem vender, eles precisam de citação, eles precisam de leitura. E aí se coloque no lugar do leitor, né? Você que vai ler, você vai para um artigo que é denso, técnico e difícil acesso, ou você vai para aquele que a linguagem está mais fácil, mais acessível, mais interessante, mais chamativa. Você é puxado para aquele, você vai para aquele que tem mais imagens, você procura... As revistas de maior impacto, elas estão incluindo como é que diz? Graphical Abstract. Isso. O Graphical Abstract, né? Que é aquela imagem que sumariza ali, que retrata o seu trabalho como um todo. Então, as revistas estão tentando ser mais atraentes, mais chamativas e atrair leitores. E o nosso texto tem que correr atrás disso agora. Isso mudou. Claro, com certeza. E aí, nesse processo, a gente trouxe aqui alguns exemplos, né, de títulos, né, que podem ser mais chamativos, né? Alguns trazem perguntas no título, como vocês estão vendo, o primeiro e o quarto títulos aqui trazem perguntas. Isso é uma estratégia importante e até mesmo do ponto de vista de publicidade, né? Ele tem um interesse, né? Estimula, né? Instiga o leitor a querer descobrir o resultado daí, a resposta da sua pergunta, né? Então, quando se encaixar, quando couber, né? Tem algumas opções aí, né? Ou, às vezes, você coloca... Pode falar, professor. Não, só chamar a atenção que esses 2 últimos artigos são do Grupo Anapu. Sim. Ou tem um subtítulo também, né? Importante. No último, ele traz aqui o termo novo,
certo? Então, é uma nova enzima, nova protease que foi desenvolvida, né? Num termo aqui que a gente fala de único passo de purificação. Então, esse daí, o peixe sendo vendido, né? Então, normalmente a gente tem várias etapas de purificação em um processo onde um único passo, uma única etapa, foi possível purificar uma enzima, isso chama atenção, né? Então, você tem que saber o que é que você quer ofertar. Tiago colocou aqui que o Graphical Abstract é ótimo para chamar a atenção do seu manuscrito, exatamente. Por isso que muitas revistas têm colocado como obrigatório, exatamente, Tiago. E aí está interessante, isso, as revistas que normalmente incluem o Graphical Abstract, o impacto é maior. Isso, é verdade. Deixa eu passar aqui para a próxima. Então, na argumentação, né, na discussão, lá vem a gente de novo com a mesma ideia, né, como Márcia levantou um pouquinho antes, né, relacionado a gente não apenas descrever resultados, e sim dizer por que seu resultado, sugerir, né, se você não conseguir afirmar com certeza absoluta, sugerir por que você atingiu determinado resultado. Então, e aí, dentro do conteúdo, né, da discussão, a gente tem algumas ideias, né, algumas linhas de pensamento, né? Vocês estão vendo aí como analisar, interpretar, claro, né? Tem que interpretar, comparar os resultados, né, publicados. Você não vai precisar, minha gente, descrever tudo que você achou a respeito do seu trabalho na sua discussão, não. Se vocês prestarem atenção, às vezes a gente deixa isso para uma tese, para uma dissertação, mas para a escrita de um artigo, você tem que ser direto e conciso, certo? Então, você não vai colocar 3 parágrafos comparando com vários autores dizendo que o seu pH foi um e o pH da outra enzima melhor foi outro. Então, não precisa, você compara rapidamente, né, com pessoas realmente que trabalharam da mesma forma, assim, semelhante que você, é o mais indicado. E se não houver, como a gente trabalhou no caso do artigo da alga, como não tinha, a gente comparou a colagenase de outros organismos, certo? Como a gente fez a caracterização, também foi de outros organismos. Então, na ausência de você ter realmente dados que consigam ser comparáveis, aí sim a gente usa outros resultados, né, que não foram da mesma linha que você. É o mais próximo possível, né? Possível, exato. Na discussão, você postula suas hipóteses, propõe explicação, isso é importante, né? Importantíssimo. E tenta trazer a relevância do seu trabalho, né? Para o que é que você trouxe de novidade e o que é que seu trabalho engrandece a ciência, né? Por último, as conclusões, se não tiver um espaço reservado para conclusões. Você pode já começar a desenhar mais ou menos, né? Organizar as ideias de conclusão. Mas se tiver no artigo, né? Separado. Mas eu acho que essa ideia de conclusões dentro da discussão é amarrar na história que você está querendo contar. Essa ideia de que o artigo ele tem que chegar em algum ponto e cada resultado está contribuindo para você mostrar aquela determinada questão, aquela determinada resposta, você tem que amarrar aquilo àquele ponto, né? Eu obtive o pH tal porque a minha enzima ela é uma enzima desse tipo que vai ser aplicada nisso e que é muito importante. E determinada questão do, sei lá, os inibidores é porque dentro do produção, né, dentro da questão de aplicação, ela tá com esses produtos lá, essas determinadas questões, sei lá, Trolox ou qualquer outra coisa. Claro. Não, e até porque a discussão tem que responder ao que você propôs nos seus objetivos. Exato. Mesmo que os objetivos estejam ali intrínsecos dentro da introdução. Às vezes o artigo ele não tem essa separação de objetivos, mas você coloca rapidamente no último parágrafo da introdução do artigo. O objetivo, você tem que responder isso na discussão. Exato. Então, a discussão toda amarradinha lá, toda bonitinha. Artigo pronto para submeter, vamos embora, né, treinar e aprender com nossos erros, né, entender que pode acontecer vários nãos, certo? Esses são necessários para a gente crescer também, né, reestruturar nosso artigo, né, não são os nãos que vão acontecer que vão impedir, às vezes tem vários empecilhos, como a gente estava comentando, em termos de autor, de interesse, conflito de interesse, né? Às vezes realmente está faltando uma coisinha que você poderia ter feito, e aí dá tempo de você fazer rapidamente para a bancada, ou pedir uma ajuda, uma colaboração, e isso enriquecer seu trabalho.
mas não desista, né? Esses altos e baixos são necessários. Às vezes até a revista acabou de publicar um artigo que é semelhante e seu artigo está ótimo, seria publicado se ela não tivesse já tido uma publicação muito semelhante. Então, para ela não é interessante, porque ela já atingiu aquele público com aquele artigo. Para ela é mais interessante outro artigo de outra área, que atinja outro público, para cativar mais um outro extrato do público. Então, assim, nem sempre as rejeições estão ligadas ao mérito científico. Isso. E aí a gente tem a possibilidade de tentar novas revistas, né? Novas possibilidades, né? Projetos de iniciação, né? Parabéns aos nossos alunos de iniciação científica que já despertaram desde o início, desde a base, né? Nesse processo de aprendizagem, para que mais na frente, com certeza, eles vão estar mais habituados com todo esse processo, a construção do processo. Uhum. Né? Uma das coisas importantes, pode falar. Só questão aqui, que só queria lembrar de algumas questões que acontecem com a gente. A gente já viu, eu pelo menos já vi, artigos serem aceitos em revistas de impacto maior, tendo sido rejeitadas antes por revistas até piores. Né? Várias vezes, então isso. Manda para uma revista que nem é essas coisas todas, e a revista rejeita, aí depois você faz, vamos tentar tirar alto. Aí você joga numa revista melhor e ela aceita. Ela aceita, Ou até... Né? Eu agora tentei publicar numa B2, não foi aceita, agora eu vou para uma C. Não é assim, minha gente, não desistam. Às vezes tentem repaginar a cara do artigo de vocês, que só isso já vai ser importante, né, na modificação e como ele vai estar sendo apresentado. Né? Isso é importante também. Boa colocação aqui. E outro ponto bom, outro ponto interessante, que é até uma atividade prática que a gente faz no início da disciplina de redação, é conhecer, minha gente, conhecer quem é a principal expertise da área, né, ao qual você está pesquisando, né. Nós temos aqui uma grande, né, expertise, que é a professora Ana Porto, né, que é nossa referência, e os colaboradores que ela apresenta, né, a rede de colaboradores imensa que ela tem, pode ajudar a gente a reconhecer e estabelecer as parcerias para tentar ajudar e ver o que é que as pessoas estão fazendo. O que é que o pessoal dos Estados Unidos está fazendo, na Europa, na China, na Índia, né? E as bases de dados, como o Scopus, Science Direct, tudo isso, elas conseguem mostrar para a gente quais são os principais pesquisadores recentes, né? Para que a gente leia esses artigos recentes e aprenda nessas novas metodologias, certo? E alguém quer complementar alguma coisa, gente? A gente falou. Eu li algumas coisas aqui do chat. Vocês querem complementar mais algum? Ei, pessoal, o pessoal está caladinho, né? Não é? A gente está quase terminando. Tem ainda uma discussãozinha que vamos levantar em termos de quantidade e de qualidade, né? Porque quando a gente fala em número de citação, se vocês observarem, se vocês tiverem registro, né, no ResearchGate, ou até mesmo na própria base do Scopus, que eles conseguem fazer um link com as publicações de vocês, eles colocam quantas vezes vocês estão sendo citados. E aí vocês conseguem perceber, né, pelo menos eu na minha humilde vida de publicação, eu consigo perceber que os artigos que foram publicados em uma revista melhor, mesmo sendo mais antigos, eles estão sendo citados. E as revistas e isso vai poder aumentar futuramente, meu índice H, né, que é o índice que o pesquisador tem em termos de citação. Então, o fator de impacto, ele mede o quanto que a revista, né, tem de citação frente aos artigos que ela publica. Mas o índice H mede o quanto que o autor, o pesquisador, ele vai ser citado. E isso tem a ver, né, esse índice H tem a ver com a nossa qualidade de publicação. Então, é melhor você pegar a sua tese lá, você fez 3 artigos razoáveis, mas teve 3 artigos ao final da tese. Não é melhor você juntar tudo isso e publicar um bom artigo de uma qualidade tão boa, ao ponto de você ser citado mais vezes e ser reconhecido futuramente, né? Ser convidado para palestrar, participar de um evento, e você realmente começar a ter uma aparição naquela área, né? Então, isso é um ponto para vocês refletirem, né? Em termos de
qualidade versus quantidade. É uma às métrica, vezes, né? É. Não basta ter bastante publicação. É preciso que você seja muito citado para ser referência. Isso. Para você subir o seu índice H. Então, o fator de impacto interfere diretamente no quanto que somos citados, que interfere diretamente em como a gente é avaliado, né? Isso, Tiago. Eu falei lá no comecinho da nossa conversa aqui, eu falei que tem os Journal Finders. Se você colocar no Google Journal Finder, aí ele vai dar pelo menos eu conheço uns 5 diferentes. Tem um da Elsevier, tem um de outras bases de dados, onde você coloca título e abstract, e aí ele sugere revistas e possíveis. Journal Suggester. Tem vários, né? Então, pensem aí direitinho, né? Observem o trabalho de vocês, vejam o que é que vocês pretendem obter, né? Quando a gente voltar dessa pós-pandemia aí, vamos botar a mão na massa e voltar com todo o gás, né? Eu acho que um bom exercício para fazer hoje é chegar em casa agora, olhe o seu projeto e enxergue onde estão os artigos. Onde é que estão os artigos? Ô, José Manuel, está todo mundo em casa. Sim, então, ao sair aqui dessa sala virtual, quando vocês voltarem mentalmente para dentro de casa, abram o projeto de vocês e vejam até que experimento é o meu primeiro artigo, até onde é que está o segundo artigo, quanto tempo eu vou precisar para escrever, tá entendendo? Enxerguem os artigos de vocês, enxerguem agora os artigos de vocês. Projetem isso, né? Isso. E fica aí nossa reflexão também, né? De Louis Pasteur, onde ele diz que a sorte favorece aí a mente preparada. Né? Então, vamos nos preparar para o futuro, né? A gente sabe que nossas publicações elas vão acontecer, mas vamos tentar fazer isso da melhor forma possível, né? Para que a gente aumente realmente nosso prestígio, né? Nosso impacto e nossa referência na vida acadêmica, né? Seja profissional e pessoal também, que a gente cresce muito com todo esse processo, né? A gente agradece muito a oportunidade de estar aqui falando para vocês, né? A professora Ana Porto, ao grupo dos pós-docs, né? Que tem se mobilizado para tentar trazer esses eventos para vocês, né? Eu nem imaginava que a gente ia falar tanto, passamos mais de 1 hora falando. Até agora 1 hora e 22 minutos. Sim, mas é porque o assunto estava bem legal. Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguém falando. Carol, queria parabenizar vocês. Muito boa a apresentação, muito, muito boa. Muito obrigada por ter aceitado o convite logo de início. Foi um prazer. Né? E eu queria só contribuir da seguinte forma. Acredito que é isso que a gente escuta desde da educação básica, né? Que a gente não consegue escrever bem se a gente não lê bem. Com certeza. Né? E isso é muito forte na escrita, tanto de artigo científico quanto patente, né? Então, se eu não leio muito sobre aquele assunto, né, sobre o que o meu projeto né, eu não vou conseguir escrever bem, eu não vou conseguir discutir os meus resultados, né, eu não vou entender a questão científica, né, dos meus resultados, né, não vou conseguir ver inovação no meu projeto, né. Então, antes de mais nada, acho que a leitura é fundamental. E eu vejo que nós vivemos numa época muito boa, né? Acho que a professora Ana vai, né, que tem mais tempo, né, nessa área científica, deve ter sofrido um pouquinho para escrever a tese dela, né, a dissertação, porque hoje nós temos uma ferramenta, né, que é o Google. Então, o Google, que eu digo assim, a internet em si. Então, nós temos... Isso que você está falando foi interessante, que eu me lembrei do ano passado, quando a gente deu essa disciplina lá no LICA, tinha uma médica que ela disse assim, ela era mestranda lá do PPG BAS, e ela disse assim, como é que eu vou aprender tudo isso? E eu falando só de base de dados, Science Direct, ela fez, minha filha, minha graduação foi na biblioteca.
Anos atrás, eu ia para a biblioteca, eu abria os livros e eu escrevia na mão, depois eu ia datilografar. Aí eu parei assim, calma, olha, pega aqui no WhatsApp pessoal, vai ajudar e vai dar certo, vai dar certo. Mas no final ela amou, né? Amou, né? No Como final... eu falei, às vezes a gente acha que é todo mundo que está aqui, né, nesse momento online, ou que faz parte do grupo, já entra sabendo. Às vezes eu fico até com receio de dizer uma coisa muito óbvia, né? E nem não é, para alguém pode não ser. E isso ela falou uma coisa muito certa, Jones, essas bases de dados, o acesso remoto que as universidades públicas deram para os alunos, isso é fundamental. No meu mestrado, eu ainda tinha que ir para a Federal só para baixar artigo. Sofri isso também. No doutorado, não, já, né? Então, a gente tem essa parte benéfica, então vamos usar ferramentas como o Mendeley também, né? Perfeito. Mendeley, né, que o curso de Amanda foi sensacional, extremamente né? importante. Perfeito. Eu acho que teve uma pessoa que gravou, inclusive, a apresentação da Amanda. Eu acho que ele ficou de mandar para mim, aí eu posso disponibilizar quem não esteve presente durante a palestra de Amanda sobre o uso do Mendeley. Mas eu quero parabenizar vocês. Eu não me surpreendi, porque eu sabia que vocês iam realmente levantar essa discussão que a gente está querendo motivar todo mundo. Embora essa quarentena nos dá muita ansiedade, a gente tenta se concentrar. É difícil se concentrar num tempo quando a gente vê a televisão com tantas mortes, tanto descaso com a saúde, mas eu acho que a gente, como cientista, a gente tem que ter um foco, e mesmo nesse período, o pessoal, no nosso grupo de pós-doutores, a gente conseguiu fazer 2 projetos em cima desse tema polêmico, que é o Covid-19, então vamos sempre estar nos reunindo, eu acho, agregando mais alunos, que olha, hoje já temos Kétura, temos João, que não estava presente nas outras, mas que são meus alunos, e que, embora estando no LICA, mas eu pedi para que eles entrassem no grupo do LabTech Bio para participar, para ver como é que a gente está trabalhando, para a gente estar motivando todo mundo, aproveitando esse tema, que é estratégia para melhorar a publicação, que é isso que a gente, infelizmente, a gente é visto com os olhos de quem? Os órgãos de fomento nos vê com o nosso índice H, ou seja, quão é impactante o que você desenvolve no seu laboratório. Então, eu acho que foi muito proveitoso essa discussão. Eu acho que o pessoal ainda está tímido, que poderia perguntar mais. Né? Alguma coisa ficou dita no bate-papo. Mas eu acho que são essas discussões que a gente sempre tem que levantar, para que quem está iniciando, foi muito bom a colocação acho que foi a professora Carol, sobre as iniciações científicas que já estão publicando. A gente viu no grupo que tem capítulos de livro, o último foi o grupo com o IC da professora Raquel, depois teve com o IC do professor Wagner, então teve também com o professor Romero, o grupo de biorremediação. Então, vocês vejam que não é preciso chegar no mestrado, no doutorado, para divulgar o que você faz. Eu acho que a iniciação científica já é o momento de você começar a vida acadêmica mostrando para onde você quer ir e para que chegou lá. Não é pela bolsa, óbvio que a bolsa ajuda, mas você tem um objetivo. Então, a publicação vai justamente te mostrar como profissional. É tua identidade profissional. Exatamente. Não, e isso é muito importante, professora, que a senhora coloca, né? E eu acho que ela está aqui, a aluna da professora Raquel, que fez essa publicação, né? E ela é PIC, né? Ela não é bolsista, né? Então, isso é muito importante. Né? É um estímulo que ela dá, né, para os outros, para que a gente realmente se coloque na vida acadêmica dessa forma, mostrando nossa identidade, como a professora Ana está falando. Isso é muito importante, minha gente. Mas na frente a gente vai precisar disso em todo momento avaliativo, seja num concurso, seja numa seleção mais mestrado, residência, doutorado, até candidatura à bolsa, exatamente.
E é aquela coisa, Carol, a gente precisa entender que conhecimento não é roubado, né? Então, a partir do momento que eu estou em um laboratório, né, e graças à equipe, né, graças a Deus, né, graças à professora Ana Porto, nós temos um laboratório de ponta disponível, né? Eu lembro na minha iniciação científica, eu lembro que eu só vim conhecer o que era um pipetador de 5 ml quando eu cheguei no Labtec Bio para fazer o mestrado, que até então nem sabia que existia, né, tão perto, né? Então, as pessoas, os alunos, né, tanto de graduação como pós-graduação, né, eles têm um laboratório disponível de ponta, né? E tem que valorizar, né? Tem que valorizar. Isso, né? E assim... Eu lavava ponteira, que é para ser descartável. Eu também. É reciclável as ponteiras. Tamo junto. Junto lá, eu e tu, Carol, lavando junto e conversando. Quero agora, vou provocar o professor Romero, se ele estiver aí presente, porque ele foi uma das pessoas que, ao entrar no laboratório, ele começou a motivar os grupos a publicar, porque muita gente passa pelo laboratório, gasta material, tem resultado e deixa isso engavetado. Então, o professor Romero, se ele tiver, eu queria que ele desse um pouco da sua experiência nesse sentido. Professora, estou escutando, estou aqui. Oi, professor Romero. Foi perfeito, muito pertinente essa apresentação de Carol e de Zé Manuel, né? A gente passou a cobrar dos alunos a história da escrita, porque justamente era um viés que a gente tinha de tentar refletir o porquê da gente estar no laboratório fazendo uma pesquisa, né? Então, vários e vários alunos passavam seu tempo de mestrado e doutorado no laboratório, pesquisava bastante, muitas e muitas horas na bancada, e no final, na verdade, o desejo muitas vezes era só o título de doutorado ou o título do mestrado, né? Mas o que a gente precisa entender é que a pós-graduação, né, e os projetos que são solicitados, eles dependem desses projetos ou desses artigos que a gente publica, né? Muitas vezes, alguns alunos dizem, não, assim, mas eu já tenho meu título de doutorado, tenho meu título de mestrado, mas você tem que entender que durante todo o tempo que você passa no laboratório, o legado que você deixa são os artigos, né? Não falando da parte pessoal. Da parte pessoal tem suas amizades, suas colaborações, mas você tem que entender que é uma parte profissional. Uhum. E a parte profissional são os artigos que você deixa, né? Então, isso é uma contribuição importantíssima, né? Quando a professora Ana vai solicitar um projeto, um dos pontos principais durante a solicitação de projeto é o currículo do supervisor, é o currículo do orientador, é o currículo do proponente, na verdade. Então, quanto mais artigos publicados se tem, em revistas de impacto ou não, maior será o conceito, né? Maior será a veracidade e a chance de um projeto ser aprovado e sustentar um laboratório. Então, quando muitas vezes a gente passa a cobrar de vocês os artigos, é com essa intenção justamente de que você publique, né, para fortalecer o grupo, né? Para você se manter naquele ponto, mas você também ter a ideia de que a professora Ana, ela consegue aprovar um projeto, não é só pelo nome, é pelo currículo que ela tem. E esse currículo que ela tem é justamente devido à quantidade de alunos que hoje ela consegue deter dentro do seu grupo profissional. Então, quanto mais artigos você publica, mais fácil se torna para ela conseguir, e os outros professores, aprovar um projeto. Então, quando a gente cobra do pessoal, feito hoje, eu cobro bastante, da gente escrever patente, né? As patentes são em português. Então, quando você diz assim, professor, não consigo redigir um artigo em inglês, tente iniciar por uma patente, então. Ou então você faz o seguinte, você tenta iniciar o seu artigo por redação em português. E depois a gente senta e transcreve para o inglês, né? Isso. Mas o que não pode é você trabalhar bastante, deixar uma experiência que eu tive no meu doutorado, né? Deixar muita coisa para o final, né? E aí, depois, você quer começar a redigir os artigos, existem vários contratempos, né, que vão fazer com que isso se perdure. Pra vocês terem ideia, quando vocês estavam falando sobre os artigos, eu tive uma experiência de um artigo publicado, que a gente mandou esse artigo para 3 revistas,
certo? E aí, no final, né, a gente aceitou, essas revistas ele foi rejeitado 3 vezes, e numa quarta revista a gente só fez modificar o título. Como o Carol falou bem, a história de vender o peixe, né? A gente aceitou todas as críticas dos revisores antigos, e, na verdade, o último ponto foi só modificar o título. Então, houve a modificação do título e nada mais, e o artigo foi aceito naquela revista. Né? Eu já escutei algumas vezes um aluno falar, mas nada na vida é um artigo. E aí eu acho que é onde você se engana, né? Porque você passar 4 anos dentro de um doutorado e no final você não ter um artigo escrito, teu título, você se pergunta qual foi o legado que você deixou naqueles 4 anos, né? Você passou por um laboratório e não tem nada fixo, né? Então é um ponto que a gente precisa cobrar muito de vocês, é justamente isso. A redação, a participação em congresso, isso fortalece muito o grupo, né? Entenda muitas vezes que esse fortalecimento do grupo ele é importantíssimo para outros alunos que vão vir, né? Para poder se conseguir os projetos e a aprovação de bolsas, ele depende justamente disso aí. E para os que então, já o que eu foram, deixo, né, eu deixo também. aqui para finalizar minha fala é que vocês vejam que os artigos eles precisam ser escritos não de uma forma, vou escrever, não. Ele deveria ser obrigatório, porque você vai contribuir para a pós-graduação, você vai contribuir para o fortalecimento do sistema e do grupo. Eu acho que é nessa hora que a gente tem que deixar de ser muitas vezes egoísta com a gente mesmo, de dizer assim, não, eu vou terminar o meu doutorado, mas você tem que ser participante de um grupo, né, fortalecedor, para que você consiga gerar oportunidade para outras pessoas. Então, essa é importante de você escrever um artigo e de você escrever uma patente. Eu vejo muito por esse lado também, que a gente tem que ter essa contribuição. Tá? Ô, Romero, eu acho também que isso é uma questão até meio estúpida, né, da gente estar tendo que levantar a importância disso, porque além de você contribuir com a equipe que te ajudou tanto a construir o seu projeto, o seu trabalho, ela vai fazer com que você cresça muito. Justamente. Né? Se você diz assim, eu fiz meu doutorado com o grupo da professora Ana Porto lá no Labtec Bio, e a pessoa já ouviu falar, já sabe, já entende sobre o que se trata, você ganha uma força nesse seu título, né? Justamente. Com certeza. E uma coisa que eu presenciei, na verdade, é o quanto um artigo publicado ele modifica a mentalidade de um aluno que está há bastante tempo na pesquisa, né? Porque tem alunos que realmente, algumas pesquisas, elas são muito difíceis de serem finalizadas. Uhum. E às vezes eles fazem assim, rapaz, existe aquela comparação, né? Tal aluno está conseguindo publicar e eu não consigo publicar, né? Então, muitas vezes, como vocês disseram, vale a pena sair da caixinha, né? Manter a sua pesquisa, mas fazer uma revisão sistemática, fazer uma revisão, buscar outra linha, porque você vai ter uma publicação e aquilo vai te dar motivação, né? Muitas vezes você trabalha muito em cima de um tópico, né, que não consegue ser publicado, e a gente sabe que a gente tem essa tristeza de que um resultado não dá certo, o resultado não dá certo e a gente não consegue publicar. Então, faça o seguinte, você dê uma parada, faça uma revisão, né, daquilo que você tem ou de outro assunto, vai lá no site, vai no PubMed, baixa uns 20 artigos, faz uma revisão simples, tenta fazer uma publicação simples ali, que você vai ver que vai dar um gás muito forte. Né? A gente teve uma publicação agora de Joanise, um artigo dela da época do doutorado, né? Fazia tempo que estava guardado, mas que Joanise conseguiu desenterrar, né? E a gente passou, desde janeiro que a gente vem trabalhando, né, correndo em cima dele, para tentar publicar, e ele saiu agora a publicação. Então isso dá um gás muito grande, né, no profissional, porque todos nós somos profissionais, né? Uhum. A gente não pode ser visto só como aluno de mestrado, doutorado e de iniciação científica. A gente tem que entrar no laboratório como profissional, e nesse ponto da ciência, possa ser que um dia modifique, mas hoje não. A gente é medido pelos artigos que a gente publica, pelos projetos que a gente participa, né? Pelas colaborações que a gente participa. Então, a gente é medido por esse ponto. Então, eu preciso que vocês entendam que a publicação ela fortalece muito o grupo, né? E isso gera um ar muito favorável para a gente quando tem um artigo publicado.
caramba, eu fico muito feliz, né? Minha esposa morre de rir, porque eu dou gritos e gritos aqui em casa quando eu tenho um artigo publicado. Aí ela fala, mais um, eu digo, mais um não, esse aqui foi outro, que foi parido aqui, esse aqui foi na UPA da Caxangá, minha filha, você não tem ideia. Esse aqui foi sem anestesia, foi sem nada, foi daquele jeito. Então, eu tenho uma satisfação enorme de quando um artigo sai, uma patente, quando a gente aprova um projeto. Né? Veja, a professora Ana, quanto tempo que está na pesquisa e quando sai um projeto, a felicidade que ela fica é absurda. Então, veja, né? É um ponto que a gente tem que ter, e que a gente tem que ter isso para a gente. A publicação de um artigo tem que ser um ponto, uma vitória para a gente. Não é um gol. É um gol e um clássico. Né? Santa Cruz de Esporte, no último minuto, é um gol. O gol do esporte. Não, o gol do esporte não, o gol do Santa Cruz. Então, a gente tem que ver, tem que ter essa avidez, essa perseverança em publicar, né? Porque eu acho que na hora que a gente não tem, a gente está no ambiente errado, e aí a gente tem que ter outras escolhas. Eu fico muito feliz, eu dou um grito de felicidade quando eu tenho um artigo meu publicado, quando eu tenho um artigo do grupo publicado. Eu acho muito arretado e eu fico maravilhado com isso, né? Por isso que eu gosto muito de quando sai um artigo, eu publico, eu digo a vocês, eu falo, eu fico extremamente feliz e é a mais pura verdade. É isso mesmo, professor. E acho que Carol deve ter comentado sobre isso, né? Sobre a questão de parcerias, né? De colaboração. Né? Nós temos um grupo muito grande, né? E a gente precisa sair dessa caixinha, né? Do meu projeto de pesquisa, né? Da minha linha de pesquisa. E às vezes um colega do lado, ele tem resultado, né? Mas ele está tão cansado mentalmente que ele não está conseguindo discutir o resultado dele, né? Verdade. Então, eu do lado ali posso ajudar ele na discussão, né? O nome do artigo não só vai ser o nome dele que vai sair, o meu nome também vai estar no artigo, né? Então, eu acredito muito isso, né? E eu faço muito isso, colaboração, né? Né, professor? Eu queria ajudar um exemplo a vocês sobre parceria, né? Que eu aprendi no LabTech Bio, pra vocês terem ideia, né, todos que estão escutando. Ano passado, Kathleen começou a redigir uma patente, né, e aí Ana Gabriele também estava redigindo uma patente e Joanice estava redigindo uma patente. E todos nós sentamos e conversamos sobre o seguinte: por que cada um tem que redigir uma patente em separado, né? Então, pra vocês terem ideia, no final das contas, todos aprenderam sobre o material de todos, e tivemos 3 patentes publicadas, né? Todo mundo passou a trabalhar nas patentes um dos outros. As patentes saíram com um potencial muito melhor, né? Tanto na redação, tanto nos resultados que foram refeitos. Ou seja, isso se chama grupo, isso se chama colaboração, que a gente tem que fazer. Porque você trabalhar só, escrever só, fazer a parte laboratorial, redigir o artigo sozinho, e publicar, isso demanda muito tempo, né? Quando você cria uma colaboração, mas quando eu falo colaboração, não estou falando só de colocar nome em artigo, não. Eu estou falando de você trazer para você pessoas que possam contribuir e acelerar a sua produção científica. Isso é grandioso, isso é absurdamente valioso para a pós-graduação, entendeu? Então, eu acho que vocês deveriam experimentar, chamar seus amigos de bancada para escrever os artigos com vocês, como o Joanise falou. Você passa a se divertir, se torna muito mais fácil a redação do artigo, e vocês vão ver como se torna também muito mais prazeroso, que é o mais importante. Isso. Com certeza. E assim, isso é um exemplo, isso que o Romero falou é muito interessante, né? Porque eu lembro que quando a gente começou a essa escrita da patente, veio a ideia de trabalhar com a Lacase, né? Sobre a questão da biorremediação, e a Gabi já tinha dito, a professora Ana já falou isso para a gente trabalhar com a Lacase. Não, vamos fazer, vamos trabalhar, né? E aí a gente nós convidamos a outra Juliane, que estava trabalhando com outra coisa, e a gente, não, Ju, tu é muito desenrolada, tu consegue trabalhar com isso aqui também, né? E a gente já conseguiu desenvolver uma outra linha de pesquisa dentro do laboratório, né? E isso é por conta de participações, né? De colaborações. Isso. Colaborações. Né? Então, isso é
muito importante, porque a gente entende que ninguém faz pesquisa sozinho, Não. né? E você termina o seu doutorado, o seu mestrado, não só com o seu artigo da sua dissertação, da sua tese, né? Você sai com outros artigos, né? Então, isso você vai fazer uma seleção, isso para mercado de trabalho, né? E isso como pessoa mesmo, né? E você, eu saí dali, mas eu saí também com conhecimento, eu saí com entendimento sobre diversas áreas, né? Eu acho que nessa discussão toda levantada, eu e Manuel, acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, né? Que bom. Não é, prof? Eu acho Demais, que Com perfeito. certeza, com certeza. estimular esse brainstorming aqui para a gente poder se sentir motivado, ter mais ideias, colaborar mais, participar. Obrigada a todos vocês que participaram em quase 2 horas de reunião aqui. Se tiver uma galinha gorda, acho que passa mais, viu? Eu só posso agradecer o convite. Vamos tentar promover mais reuniões como essa, certo? Que foi super proveitoso. Eu adorei ver vocês, né? Como o professor Bruno falou ontem, esse não deixa de ser um momento de aproximação. Ele disse que a gente não verdade. Ele disse, não estamos em distanciamento, a gente não está se vendo agora. Aí eu fiquei pensando, que interessante, realmente, né? Então vamos pensar por esse lado, vamos, né? Sintam-se abraçados. Obrigada, professora, mais uma vez pela oportunidade. Aos Obrigada a pós-docs, vocês. agradeço muito. E todos que assistiram também. Eu agradeço Obrigada, muito, perfeito. gente. Obrigado. Nada, nós é que agradecemos. E lembrando que a gente tem atividade, né, Joanice, com o Arthur, na Segunda-feira. Segunda-feira, A gente vai qual falar- horário? Às 2 horas, ele vai falar sobre como... o título da apresentação dele, da reunião dele, eu esqueci, prof. Mas o tema é sobre como montar uma apresentação. Né? Escolhemos Arthur, porque Arthur, ele é bem, né? bem blogueiro, né? Beleza. Pronto, Perfeito. beleza. Então, gente, olha, muito obrigado mais uma vez. Saúde a todos. Estamos sempre juntos, viu? Tchau, Beleza. Um obrigada. abraço, Tchau, professora. Parabéns. obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.